Fala pessoal, estamos de volta aqui com o Fala Doc Podcast. Eu sou Deusdete Brandão, otorrinolaringologista. Estou aqui com meu amigo Ricardo Saik, neurocirurgião. E hoje nós vamos receber um grandíssimo colega para falar para a gente sobre cirurgia plástica. Tudo bem, pessoal? Sou Ricardo Saik, neurocirurgião. Se você ainda não está acompanhando a gente, é a primeira vez que está ouvindo, clica no botão para seguir e compartilhe com os amigos que você achar interessante. Hoje aqui no Fala Doc a gente recebe o Dr. Daniel Alvarez, colega cirurgião plástico, um amigo, e meu colega de faculdade. Prazer de acompanhar uma parte aí da formação do Daniel, que hoje é uma das referências aí no país em cirurgia plástica, especialmente no facelift. Então a gente queria que ele falasse um pouquinho aí quem que é o Daniel, falasse um pouco da formação, antes da gente entrar em temas que todo. Ao agradecer o convite, então, e Ricardo, um prazer estar aqui, falar um pouquinho de cirurgia plástica, que eu acho que as pessoas gostam muito de saber, né? Todo mundo, principalmente aqui no Brasil, tem uma vaidade bem aflorada e gosta de tirar dúvidas. Minha formação, como você falou, a gente fez faculdade junto na Escola Paulista, fui para cirurgia geral e plástica, e como você também falou, eu acabei dentro da cirurgia plástica me especializando na cirurgia plástica facial. Muito mais por uma paixão minha mesmo do que por qualquer outra coisa. E basicamente trabalho com isso hoje, mas o que eu sempre falo para os pacientes, o cirurgião plástico dificilmente opera só uma coisa. Uma gama de procedimentos é muito vasta, muito longa. A gente acaba operando um pouquinho de tudo, mas eu foquei aí bem na cirurgia plástica facial e tenho esse público hoje aí no meu consultório. Bacana. Quando a gente fala de cirurgia plástica, né? As mulheres que estão em casa sempre ficam aquela curiosidade, né? Já começa a querer saber um pouquinho, né? Já todo mundo já levanta aquela orelhinha, né? É. Porque todo mundo tem alguma coisinha que quer mexer ou quer fazer, querer um pouquinho melhor. O que leva, Daniel, as pessoas a buscarem um cirurgião plástico? E é geralmente alguma coisa que elas acham que tá ruim, é um defeito, é um objetivo de mais pro ego, pra que é, né? Pra uma coisa pessoal, pra uma imagem pro próximo? Legal, Explica um pouquinho pra gente. essa é uma pergunta importante e que muitas vezes o próprio paciente não saberia responder isso, né? O que te trouxe aqui hoje, né? Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes que o cirurgião precisa identificar no momento de uma consulta para poder saber se ele realmente consegue ajudar a paciente, né? Então, pensando primeiro, né? A cirurgia plástica, a gente acaba falando muito da estética, mas a estética é basicamente 30% da cirurgia plástica. Boa parte da cirurgia plástica é reparadora. Mas num consultório privado de cirurgia, o movimento de cirurgias estéticas ele é muito maior. E a gente acaba vendo um pouco de tudo, né? Claro que você tem aquela paciente super consciente, que entende muito bem alguma coisa que incomoda ela esteticamente e que, por se informar melhor, ela acha que ela pode melhorar com alguma coisa. Mas quando a gente começa a conversar com a maior parte dos pacientes, você percebe que muitos talvez nem se incomodam tanto com isso que ele quer operar, como, por exemplo, o nariz. Quero operar o meu nariz porque o meu marido não gosta. Ou eu quero operar o meu nariz porque eu acho que no meu trabalho isso me incomoda, isso me atrapalha de alguma forma. Todas essas coisas, todas essas relações pessoais, elas são super importantes, mas o que eu gosto de falar para todos os pacientes é que você vai fazer uma cirurgia, né? Você não está indo fazer uma coisa super simples. Então você precisa se incomodar com isso. A sua autoestima precisa estar abalada com isso. Você precisa não gostar do que você está vendo para a gente poder conversar e saber se a gente pode melhorar. Então essa é uma premissa básica da cirurgia que eu acho que a paciente tem que ter essa consciência, essa autocrítica. Você não pode fazer uma cirurgia porque o seu parceiro não gosta, porque sua irmã não gosta. Isso, na verdade, é começar muito mal o caminho e aumentar a chance das coisas desandarem. Então, Daniel, isso também gera uma série de questionamentos, né? De como saber lidar com essas expectativas, às vezes, das pacientes, né? Às vezes as pacientes chegam, talvez, com uma queixa que bem definida ou com um desejo muito bem definido, mas que às vezes tecnicamente ele é difícil de ser alcançado ou que eventualmente para aquela paciente especificamente talvez não seja o que seja mais belo, digamos assim. Às vezes o paciente... Eu lembro que na época da residência lá no Hospital das Clínicas, no grupo na otorrina a gente tinha um grupo de plástica facial. Às vezes a paciente chegava com uma foto de uma modelo ou de uma atriz famosa e falava assim, doutor, eu quero esse nariz aqui. Falou, olha, talvez esse nariz não seja a melhor opção para você. Como que é esse dia a dia de você saber manejar, interpretar esse desejo da paciente e mostrar para ela o que é belo, o que é tecnicamente possível, até onde a gente consegue chegar?
A pergunta é perfeita e ela talvez seja o maior desafio do consultório, né? Lidar com a expectativa do paciente. E aí tem várias técnicas para você tentar alinhar isso e para você também tentar identificar isso no paciente. O que eu acabo percebendo, e o paciente tem todo o direito de querer o nariz do jeito que ele quer, né? E ele não é médico, ele não é cirurgião plástico para saber se é possível fazer isso ou não. Mas dentro do leque de todas as cirurgias, a gente tem um limite onde a gente pode chegar, né? Você não consegue fazer o nariz que você quer, você não consegue fazer a mama que você quer. Para todas as cirurgias, existe um limite, né? Técnico e um limite daquilo que fica bonito para o paciente também, né? Você não pode completamente descaracterizar, por exemplo, um rosto e transformar, pelo menos na minha opinião, o paciente em outra pessoa. Às vezes não é nem só conseguir, né? Você consegue, mas não vai ficar Mas não vai bacana. ficar Muitas legal. vezes é possível, por Como diria exemplo. minha avó, não orna, né? Não orna mesmo. Agora, talvez o segredo para o sucesso de uma cirurgia plástica, estética, é alinhar a expectativa muito bem antes da consulta. Eu costumo falar para os pacientes que o combinado é o combinado, né? Então, se a paciente consegue enxergar que é possível ter algumas melhorias dentro daquilo que ela deseja operar, mas que existe uma limitação, e durante um tempo ela vai ficar inchada, que ela pode ter alguns roxinhos numa fase, durante um tempo ela vai se incomodar um pouco com o pós-operatório. Se está muito bem combinado, se essa expectativa dela está muito bem acertada, a chance de você ter um pós-operatório tranquilo é muito melhor. É muito claro para mim no consultório que quanto mais nova a paciente, mais difícil de fazer isso daí. Por exemplo, eu tenho um leque de pacientes um pouco mais velho porque eu faço muito lift. Isso é muito tranquilo. É uma paciente que já aprendeu a lidar com expectativas ao longo da vida em outros problemas dela, né? No trabalho, na família, etc. Uma paciente muito jovem, ela tem um sonho de fazer uma cirurgia plástica e talvez fazer uma mudança, uma transformação que não é possível e alinhar isso aí é muito difícil. Então, você precisa ter um tempo especial com a paciente no consultório para poder trabalhar isso muito bem. E daí vem uma coisa que é super importante, né? Às vezes as pacientes acham que para fazer uma cirurgia plástica basta só uma avaliação pré-operatória. E não. Você tem uma consulta médica, assim como qualquer outra especialidade, onde você precisa trabalhar muitas coisas, dentre elas a expectativa do paciente. Isso é primordial, isso é muito importante. Falando de expectativa, e antes a gente citou a autoestima, né, como um dos motivadores, você tem essa impressão de que o paciente que faz uma cirurgia plástica com sucesso, legal, com resultado bacana, isso traz mudança de autoestima de fato para o paciente? Tenho certeza, né? Talvez essa seja a maior transformação da cirurgia plástica, maior do que a física. Física. Será que a gente poderia dizer, então, que a cirurgia plástica, além de um procedimento estético, é uma cirurgia psicológica? Com A certeza. gente faz um tratamento... Você já deve ter ouvido falar que o cirurgião plástico é o psiquiatra de bisturi, né? Não, nunca tinha ouvido, mas gostei. O cirurgião plástico é o psiquiatra de bisturi. Vou salvar essa imagem Com certeza a autoestima é uma das coisas que mais melhoram depois de uma cirurgia. Você tem os seus ganhos estéticos e a paciente, se ela começa a se olhar no espelho e ficar mais feliz com aquilo, se ela se sente mais confortável para se expor em público, se ela se sente mais confortável para colocar um biquíni na frente do companheiro, se o paciente masculino se sente tranquilo de tirar a camiseta na praia, tudo isso com certeza afeta a autoestima do paciente e melhora demais o jeito dele encarar a vida e seguir por aí. O que eu costumo mostrar para os pacientes é que isso é importante, mas tem muitas outras coisas que são importantes também na vida, como, por exemplo, ter uma saúde. Então, a beleza ela é super importante para a sua autoestima, mas você precisa ser grato por uma série de outras coisas e viver feliz também porque você é saudável, porque você tem condição de passear e por aí vai. Onde é muito fácil perceber isso no consultório, o cirurgião plástico precisa fotografar muito bem os pacientes antes e depois de operar, inclusive porque os pacientes gostam de ver isso. As fotografias do pré-operatório são super importantes para a hora da cirurgia em que o paciente está anestesiado e você precisa ter um referencial ali, um parâmetro. E quando a gente vai comparar as fotos de antes e depois, quase que invariavelmente a paciente no pós-operatório vai para a clínica mais arrumada, mais maquiada, mais produzida. As fotos quase sempre ela está sorrindo. Então tem uma diferença. E é a mesma pessoa, né? Com uma diferença temporal aí de 3, 4, 5, no máximo 6 meses. E tem uma diferença muito nítida das fotos do pré e pós-operatório. Tem uma diferença estética da cirurgia, mas tem uma diferença comportamental importante. Assim. Mudou a aura da pessoa, Sim. né? Ela tá mais sorridente, como Sim. você falou, né? Outra coisa que eu acho interessante, que eu queria que você comentasse um pouquinho, eu acho que é o ganho secundário. O que é o ganho secundário, né? Eu acho interessante uma frase do Jordan Peterson que fala que para as pessoas bonitas é dado o benefício da dúvida. Né? O que é isso? Pessoas que são
simétricas, que tem uma beleza, dentes conservados, o cabelo tá arrumado, enfim, uma beleza num sentido mais amplo, é, essas pessoas, elas recebem, nelas é depositado um grau de confiança na rotina, no dia a dia. Inclusive tem um livro, né, que eu gosto muito, que é o Capital Erótico, eu me esqueci agora o nome do autor, que fala sobre isso, né, sobre prisioneiros que vão a julgamento, os que são bonitos tendem a ter maior grau de absolvição, o júri tende a ser mais complacente, penas mais brandas com quem está sendo julgado, com o réu, que é mais bonito, né? Então existe também esse ganho secundário por trás. E às vezes ele pode ser mal julgado, né? Aquela história de, ficou bonita e teve um relacionamento com o chefe e a mulher cresceu no trabalho, ou o homem, a mesma situação. Mas existe realmente um ganho secundário que as pessoas que são mais bem apessoadas, elas têm uma diferença no relacionamento diário. Você acha que isso impacta? Isso vem como objetivo ou é um ganho secundário do procedimento? Eu acho essa pergunta interessante e é uma coisa que eu acabo discutindo bastante no consultório também com os pacientes. Eu acho que isso tem que ser um ganho secundário da cirurgia, né? Eu concordo com isso tudo que você falou, né? Se a pessoa está se sentindo bonita e é reconhecidamente como uma pessoa bonita, ela é melhor aceita, né? Por exemplo, na sociedade, onde ela trabalha e por aí vai. Ao mesmo tempo que eu acho que a parte psicológica também influencia nisso, né? Se a pessoa está se sentindo bonita, ela vai talvez estar mais disposta para trabalhar, ela vai estar mais confiante numa reunião de trabalho, numa entrevista de emprego e vai conseguir desempenhar melhor. Ela está mais confiante, está mais segura. Então, eu acho que essas duas coisas elas andam em conjunto. Operar com esse objetivo, eu acho que é muito complicado. E isso é uma coisa que acontece. Eu vim aqui operar o nariz porque eu acho que eu fui demitida porque o meu nariz é grande. Para mim é um sinal de alarme para não operar a paciente. Ela vai operar e talvez ela não consiga consiga um novo emprego. Ela vai atribuir... E aí o objetivo da cirurgia não foi Exato, alcançado. não vai entender... Não alinhou a expectativa, né? Isso. Não é uma expectativa objetiva, né? Isso. Então o ganho ele existe, mas ele é secundário, né? E ele é super importante. Agora, uma coisa que eu acabo falando muito com os pacientes também é assim, o que é beleza? É uma coisa difícil de definir, né? E existe uma frase que eu gosto muito que é assim, beleza é uma coisa de difícil definição, mas que é imediatamente reconhecida quando você vê, né? O que é uma mulher bonita? O que é um homem bonito? Não sei, mas quando eu vejo, para mim é muito fácil identificar e falar, eu acho essa pessoa bonita. Então é uma coisa muito pessoal. E temporal aí, também, né? temporal. A gente vê aí quadros de Os padrões pessoas de beleza, bonitas, elas exato, mudam de né? acordo com o tempo e Exatamente. com a sociedade, com os valores de cada sociedade. Perfeito. Você pega em determinadas regiões do globo, a percepção de beleza do que é belo é diferente. Com certeza. Então, De épocas diferentes. A gente vê imagens aí de quadros pintados 2, 3 séculos atrás, né? Que o que hoje é julgado como inadequado, né? Então, um pouco de sobrepeso. Na época era considerado algo muito bonito. Hoje isso é visto, né? O pessoal deve chegar lá falando só quero fazer uma lipo para tirar essa gordurinha aqui, essa gordurinha ali. E na época era visto como um indicativo de saúde e de beleza, né? Isso é muito verdade, né? Ao longo de anos e séculos, como vocês colocaram, mas isso também, na velocidade que a informação viaja hoje em dia, isso muda de uma maneira muito rápida, né? Eu até acho, e eu acho isso muito perigoso, que a gente vive dentro da cirurgia estética, né? Não só a cirurgia plástica, mas todo mundo que mexe com estética, um momento em que você acaba criando algumas coisas que são modismos dentro da cirurgia plástica. E isso é muito perigoso, né? Por exemplo, há um pouco tempo atrás, tinha a moda de fazer a bichectomia, que é a ressecção da bola de bichar. Também a gente já teve a moda da cirurgia íntima, que é uma cirurgia de adequação da genitália feminina. A gente está vivendo hoje uma fase que está muito em voga e muito falado nas mídias sociais, por blogueiras, etc., a ressecção da prótese de mama, né, que é o explante. Eu percebo que muitas vezes os pacientes vêm assim, eu quero tirar a prótese porque uma amiga tirou, ou porque... Não é assim, eu quero tirar a prótese porque a prótese está me incomodando, né? Então, o padrão de beleza, com certeza, ele muda, e hoje em dia ele muda muito mais rápido, né? Assim, não só o padrão, como a motivação de talvez procurar por um procedimento. Eu acho isso super importante e muito delicado. Daniel, você tocou num ponto muito interessante. A motivação, ela muda. E a gente sabe que o Brasil é um dos países que tem um dos maiores números de cirurgia plástica, quer seja absoluto, quer seja, né, quantidade de cirurgias por habitante, né? Qual que é o padrão de desejo da brasileira? Quando uma mulher ou um homem chega no teu consultório, geralmente o que é que ele quer mudar? Qual que é a cirurgia que é mais procurada? Eu sei que você é uma referência de facelifting,
certamente você tem uma demanda muito grande. Mas, no geral, o que os brasileiros querem mudar? Legal. Eu acho que assim, vai ser difícil classificar isso como um padrão para o brasileiro, mas via de regra, tentando generalizar essa resposta, a gente está vivendo um período de transição de um resultado mais artificial para uma tendência mais natural. Eu acho ótimo porque é o que eu acho que é o que fica mais bonito, né? Então, pegando talvez a cirurgia plástica mais realizada no Brasil e uma das mais realizadas no mundo, que é a inclusão de prótese de mama. Há 10 anos atrás, era comum se colocar uma prótese de 350 ml, que é uma prótese grande, para a maior parte das mulheres, né? A não ser que a mulher tenha 1,87 m, um tórax largo, e aí talvez uma prótese de 350 fique ok. Para a imensa maioria das mulheres brasileiras, 350 ml de prótese de silicone é uma prótese bem grande. Eu nunca coloquei, né? Porque eu peguei uma período de transição disso daí, e eu, por já não gostar muito de um resultado mais artificial, de uma coisa assim, acabei tendenciando as minhas primeiras pacientes para isso, e aí o boca a boca do consultório acabou trazendo pacientes que pensam parecido. Mas é muito difícil colocar uma prótese muito grande assim hoje, porque a própria paciente já não vem querendo mais aquela mama tão bola, aquela mama tão grande, aquele resultado que às vezes pode ficar um pouco mais vulgar, até porque fica uma mama muito aparente, né? Ao mesmo tempo que eu percebo que há 5, 6 anos atrás, as mulheres queriam ser extremamente magras. Hoje a gente já não vê mais essa Já busca saiu pelo... um pouquinho, né? Dificilmente você vai ver uma mulher que quer falar assim, não quero nem ser magra, mas ela quer ser magra, com aspecto de saudável. Aquela magreza excessiva que a gente via um pouco tempo atrás já não é mais uma coisa que as pacientes buscam. E eu percebo que hoje talvez elas buscam um corpo mais atlético, né? Uma musculatura abdominal um pouco mais aparente do que antigamente, o braço com a musculatura do bíceps, do tríceps mais visível, e o que acabou trazendo um conceito muito novo dentro da cirurgia plástica, Lipo HD. que é a lipoaspiração de alta definição. Talvez a cirurgia que está mais em voga hoje, foi criada por um colombiano chamado Alfredo Royos, no começo dos anos 2000. Isso fez com que a Colômbia virasse o segundo principal país do mundo em turismo médico, só perde para a Tailândia. A Colômbia recebe pacientes do mundo inteiro para fazer lipoaspiração hoje, muito mais do que o Brasil, inclusive. E o que essa cirurgia prega, né? Antigamente a gente fazia uma lipoaspiração homogênea, a gente diminuía as medidas do paciente como um todo. O paciente ficava mais enxuto. Hoje a gente continua fazendo isso, a gente consegue desenhar um pouco da musculatura. E aí, dentro desse espectro de lipoaspiração com definição, dá para você fazer de tudo, que é o que a gente está conversando. Eu, Daniel, acho que é bonito uma definição natural. Deixar a musculatura que esse paciente tem um pouco mais visível, mas não criar um músculo na gordura, o que também é possível. Pode lipoaspirar um pouco mais umas áreas, um pouco menos outra, enxertar a gordura e criar um tanquinho de gordura. Mas É uma versão daquela camiseta famosa da praia, né? Que bota a camiseta com o tanquinho desenhado. É uma versão cirúrgica disso, certeza, né? Então... Mas fica muito artificial em geral. Fica artificial. Então, com certeza, a gente está vivendo hoje um momento em que as pacientes e os pacientes buscam resultados mais naturais. Essa era uma dúvida que eu tinha, né? Você falou do resultado natural. Eu acompanho bastante o teu trabalho. Você fala muito sobre a beleza natural. No seu entendimento, isso é um nicho da cirurgia plástica que você trabalha? Ou isso é um caminho que a cirurgia plástica como um todo tem se desenhado para esse segmento? Acho que as duas coisas. Acho que é um nicho, com certeza. De mulheres que querem um resultado, uma coisa que as pessoas talvez não percebam que ela operou, né? Ou de não trazer uma grande estranheza para uma mudança muito brusca de um dia para o outro, né? Uma mulher que tem um cargo com alta exposição social não pode, de repente, aparecer uma outra pessoa amanhã. Então, eu acho que isso é um nicho, com certeza, e é o nicho onde eu acabei focando, e aí você acaba pescando essas pacientes. Mas eu acho que é uma tendência como um todo. Até, voltando aí no assunto das próteses, até quem ainda tem essa clientela de querer um resultado um pouco mais artificial e tudo mais, já diminuiu. Então, se ele colocava uma prótese de 480 5, 6 anos atrás, hoje ele bota uma de 380. A gente já não tem resultados mais muito extremos, né? Inclusive porque agora que já passou um tempo dessa fase, resultados muito extremos trazem mais complicação. Então, até o próprio cirurgião já tirou o pé do acelerador para tentar conversar com o paciente e falou, olha, legal, entendi que você quer uma mama enorme, mas vamos um pouquinho menor para ser mais seguro e para ficar tudo bem com a sua cirurgia. É bacana, não sabia disso, né? Quando é uma cirurgia, me corrija o termo, assim, mais forçada, mais um resultado muito extremo, acho que o termo que você usou, ela tende a ter mais complicações? Com certeza absoluta. Se a gente for, de novo,
focar no exemplo da prótese de mama, e aqui eu acho que vale essa informação porque ela é muito difundida e os pacientes vêm no consultório com o conceito errado. Às vezes os pacientes acham que se você coloca uma prótese maior, você preenche um pouco mais a sua mama e aí ela vai ficar mais em pé, por exemplo. Então, ó, doutor, a minha mama caiu depois da amamentação, vamos colocar uma prótese de 450 aí que Grandona que é pra subir. ela vai ficar em pé umas 2 semanas. E aí depois Depois todo o começa a peso da prótese vai cair. A né? própria prótese pesa, né? A própria prótese pesa. Quanto maior a prótese, maior a chance de assimetria, maior a chance de dor crônica no pós-operatório, porque fica aquela pele distendida, às vezes comprime um nervo. Então você tem, com certeza, um maior número de complicações. Quanto mais próximo da façanha cirúrgica você quer chegar, né? Você quer o paciente está acima do peso, você pode limpar 9 litros ou você pode pedir para ele emagrecer e limpar 2,5 litros daqui a 6 meses. Se você optar pela Pra conduta de limpar ajustar, 9 pra litros... tirar a chance aquela da- gordura localizada, né? Exato. Faz um... Eu gosto de falar isso no consultório, né? A cirurgia plástica tem que ser feita, mas com segurança, né? Dentro daquilo que é preconizado para que a cirurgia seja feita com bastante tranquilidade. Muito bom. Daniel, nesse quesito segurança, a gente tem acho que 2 pontos que eu acho que são bem interessantes da gente discutir. Primeiro, cuidados pré-operatórios. Às vezes, quando a gente vai fazer uma consulta, todos nós que somos cirurgiões, a gente sempre esbarra com um paciente que não conta tudo pra gente. Às vezes está usando alguma medicação, ou não conta, não de modo intencional, mas porque ele acha que é um suplemento, não é importante. Né? Ou às vezes ele esconde intencionalmente o uso de algumas substâncias, o uso de alguns remédios, ou alguns hábitos, como por exemplo, tabagismo. Né? A gente sabe que o perfil de cicatrização do indivíduo tabagista ele é um pouco ruim, talvez para a cirurgia plástica seja ainda pior. Né? A gente via muito isso com ginkgo biloba. Os pacientes tomavam como um suplemento, não valoriza, e a ginkgo biloba ela tem um efeito anticoagulante. Exatamente. Né? Então dificulta a cirurgia, piora pós-operatório, aumenta risco. Né? Então, às vezes você falou, não é nem uma má intenção, né? De vou esconder do médico. Né? Não valoriza alguma informação, né? Acontece. O que você dá de dica para o paciente assim, em relação ao teu pré-operatório? O que você acha que vale a pena as pessoas saberem? Olha, isso aqui no pré-operatório... Essa talvez seja a mensagem mais importante do nosso bate-papo hoje, porque o mercado da cirurgia plástica ele é um mercado muito amplo. E você consegue achar de tudo, né, por aí. Pensando no cirurgião mesmo, né? A gente vê aí casos de que o paciente só conhece o seu cirurgião no dia da cirurgia. Ele passa por uma triagem cirúrgica de uma empresa de cirurgia plástica que marca a sua cirurgia sem você saber quem é o seu cirurgião. É uma loucura, né? Você precisa fazer a sua consulta pré-operatória com o seu médico. Você precisa conhecer ele, você precisa criar um vínculo com ele, você precisa confiar nas coisas que ele está te falando. E esse é o primeiro passo. E aí, a partir daí, a cirurgia plástica segue uma triagem igual qualquer outra cirurgia. Exames pré-operatórios de sangue, uma avaliação cardiológica para a maior parte dos pacientes, uma avaliação pulmonar, quando for o caso, essa avaliação de medicamentos em cirurgia plástica, isso é muito importante, porque muitos medicamentos eles mexem com a vascularização, né, com a irrigação da pele. Então, por exemplo, o tabagismo, por exemplo, alguns remédios que fazem vasoconstrição, né, que diminuem a vascularização da pele. E aí você opera, você pode ter uma necrose de pele, você pode ter uma necrose de músculo. Isso dentro de uma cirurgia estética, isso é inaceitável, né? Depois que acontece, vai ficar mais feia. Então, esses questionamentos são super importantes. Esses exames pré-operatórios são super importantes. E uma curiosidade, dentro desse nicho de pacientes que buscam cirurgia plástica, já tem uma preocupação estética um pouco mais aflorada. É super comum o paciente ter, por exemplo, cuidados com nutrologia, cuidados com nutrição, medicina de desempenho, de esportes. E hoje em dia é muito comum o paciente tomar um monte de fórmula, né? Ele não sabe te falar o que tem nessa fórmula. E aí você vai operar, sangra pra caramba, os vasos todos muito grandes. Então isso é uma coisa que eu tenho um pouco de trabalho hoje, de tentar conversar com os médicos que a paciente já passa para poder saber o que ela está tomando, para saber se eu posso operar na vigência desse medicamento ou se eu preciso suspender, né? Mas com certeza a consulta pré-operatória ela é muito importante. Não é todo paciente que quer fazer cirurgia plástica que entende essa importância, e muito disso vem do próprio cirurgião. E querer, não, vem aqui, pode passar aqui rapidinho. Minimizar a importância dessa avaliação pré-operatória. Exato. E outra questão, além do cirurgião, a gente vê muitos procedimentos estéticos sendo feitos por profissionais não médicos, né? A parte da discussão legal
Isso. Mas a gente falando do ponto de vista técnico, que tipo de procedimentos que você acha que às vezes são feitos por profissionais não médicos, mas que seriam muito importantes de serem feitos por um cirurgião plástico? Talvez o mais conhecido e o mais divulgado e que a própria classe médica questionou isso durante muito tempo são os preenchimentos de face, né? Tá? Preenchimentos de ácido hialurônico, que são aqueles preenchimentos que são absorvidos pelo corpo depois de 6, 8, 10, 12 meses. Às vezes preenchimentos definitivos, que os pacientes acabam fazendo com PMMA, né? O metacrilato, isso. Então, classicamente é isso. E houve, né, e ainda tem isso, uma disputa principalmente com os dentistas. Muita gente já me perguntou minha opinião sobre isso. Assim, o que eu acho... De novo, você precisa confiar na pessoa que está lá fazendo com você. Você não vai conseguir proibir ninguém de fazer, ainda mais no país que a gente vive. Não, eu vou proibir alguém de injetar ácido hialurônico no seu rosto. Exato. Por isso que eu não quis nem entrar na questão legal, né? A parte da discussão legal, do ponto de vista técnico. Tem algum desses procedimentos que você acha que seria indispensável Acho que os procedimentos cirúrgicos, né, principalmente, são muito delicados, né? Mais invasivos. E aí o que acaba acontecendo? Aqui em São Paulo, como a gente acaba virando muita referência, a gente acaba atendendo muita complicação, né? A gente vê alguns casos de necrose de nariz. Necrose de nariz, né? por preenchimento. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro, né? Complicação faz parte da rotina. Qualquer rotina profissional. Cirúrgica profissional. De qualquer profissional, né? Só não tem complicação quem não tem paciente. Exato. Você precisa saber manejar a sua complicação. E tem algumas complicações que não são complicações, né? Que são erros, né? Que são absurdos. Mas eu acho que, por exemplo, uma cirurgia que eu vejo que muitos profissionais não médicos fazem e que tem um altíssimo grau de complicação é a lipoaspiração de pescoço, lipoaspiração de papada. Se você for parar para pensar, se você lipoaspirar o lugar certo, que é a gordura superficial do pescoço, não vai acontecer nada. Mas se você aprofundar alguns milímetros, você pode perfurar a carótida. Alguns milímetros. Não é assim, não é que o pescoço o pescoço é muito fininho, né? Sim. Então, assim, e várias vezes pra gente que opera bastante rosto, quando você vai operar, você fala, caramba, como o vaso estava próximo. Meu Deus, né? Então, assim, eu já vi perfuração de carótida por lipoaspiração. É uma complicação que pode ser fatal, né? Se der sorte de correr para o hospital e cuidar ali da via aérea, talvez a gente consiga tirar o paciente. Talvez. Então, esses procedimentos cirúrgicos, eu acho que acabam sendo mais... que eu acho que você precisa escolher melhor, né? Quem vai fazer aquilo. E tem as complicações não fisiológicas, vamos dizer assim, né? Que são os maus resultados, né? Assim, eu vejo facelifting feito por dentista, e, pelo amor de Deus, não tenho nada contra dentista. Mas que assim, é inadmissível uma cirurgia que uma cicatriz tem que ficar escondida atrás da orelha e que a cicatriz está no meio do pescoço, né? Não pode acontecer dentro de uma cirurgia estética. Isso não é uma complicação. Isso é um erro de planejamento. Errado, exatamente. Mas isso acontece com uma frequência razoável, né? Paralisia facial, lesão de nervo facial. Lesão de nervo facial. Recentemente eu vi uma paciente com chegou no consultório, sou otorrino, chegou uma paciente com uma paralisia facial secundária a um procedimento estético feito por um profissional da área não médico. E ele foi fazer um facelifting, ele conseguiu secar e pegou o facial. Isso. Antes da parótida ali, o paciente ficou com uma paralisia facial. E ele falou, não, isso aqui é por conta do anestésico que eu infiltrei, isso vai melhorar. E o paciente ficou nessa um mês e meio, veio passar em consulta 2 meses depois. Até você perde um timing, inclusive se você quiser fazer alguma coisa por esse paciente, você perde o timing, né? Talvez a área mais invadida, vamos dizer assim, seja a estética facial, né? E é onde eu acho que você tem que ter mais cuidado, na verdade, né? Mais delicado. Uma outra área que a gente acaba vendo muito, e isso dá trabalho no consultório, porque os pacientes vêm com muito medo, é a lipoaspiração. O que eu gosto de falar para os pacientes é assim, ó, eu detesto o paciente que acha que quando está indo fazer uma cirurgia estética, está indo fazer a unha, porque não é a mesma coisa, está indo fazer uma cirurgia, ponto. Eu brinco com o paciente que, né, como cirurgião de coluna, sempre fala assim, olha, ninguém acorda um dia de manhã e fala, não tenho nada para fazer hoje, eu vou passar ele no hospital e operar a coluna. Não, cirurgia é para quem precisa, que tem compreensão da doença, da necessidade ou da condição, né, no caso de uma cirurgia estética, que está te levando àquele procedimento. Então, é necessário que exista essa compreensão por parte do paciente. E aí volta no que você falou, né? Desse alinhamento na consulta pré-operatória, né? Perfeito, né? E aí você tem que entender que você está indo fazer uma cirurgia.
E aí você tem que ter medo e receio das coisas que são factíveis para esse procedimento. Então, o que eu escuto muito no consultório é assim, eu tô morrendo de medo de fazer a lipoaspiração porque eu vi no Fantástico na semana passada que perfuraram o pâncreas do paciente fazendo uma lipoaspiração e o paciente morreu. Será que pode acontecer isso comigo? Não, assim, se você Não fizer é- tudo direitinho, não é se uma você for complicação anestesiada por um esperada. anestesista, se você operar num hospital bom, se quem for te operar for um cirurgião plástico, uma equipe completa, com a instrumentadora fazendo o papel do instrumentador, um cirurgião, um auxiliar, não vai perfurar o pâncreas fazendo a lipoaspiração, porque não dá, né? Assim, nem se me der um bisturi agora, acho que eu consigo achar o pâncreas mais. Agora, vou fazer uma lipoaspiração e tô com receio de ficar com dor. Tô com receio de ficar roxa. Tô com receio de ficar muito inchado. Legal. É esperado, Provavelmente isso vai são acontecer, possibilidades reais, né? Do mas eu tô aqui do seu procedimento. lado, a gente vai passar por essa fase juntos. Outra questão interessante, a gente falou aí dos procedimentos de face por profissionais não médicos, né? Mas existe uma outra situação que eu vejo muito na minha área também, na cirurgia de coluna, que é de procedimentos de coluna realizados por profissionais não habilitados, né, como especialidade, né? No caso, um neurocirurgião ou ortopedista com formação complementar em coluna. A gente vê muitos profissionais de outras áreas querendo fazer, né? Falar, só uma infiltração de faceta, vou fazer alguma coisinha ali. Então, reumatologista, profissionais que fazem algum cursinho de pós-graduação de fim de semana e querem, vou tratar uma dor de coluna com procedimentos invasivos. A gente vê várias complicações nesse tipo de procedimento. Você acha que existe na cirurgia plástica uma invasão de competência do que deveria ser feito por cirurgião plástico, feito por profissionais que não são titulados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Essa resposta, vou te falar minha opinião sincera. Acho que sim, acho que tem essa invasão por essas pessoas que talvez não tenham a capacidade. Mas eu tenho uma opinião muito clara sobre isso e talvez ela não vai de encontro com o que a maior parte das pessoas, ao encontro, né, do que a maior parte das pessoas acha. Eu também acho que tem muito cirurgião que não tem muito cirurgião plástico que não se preparou bem para fazer o que vai fazer. E aí a especialidade se enfraquece como um todo, né? Como é que a gente vai lutar contra tudo isso? A gente não conseguiu nem regulamentar as próprias residências de cirurgia plástica, né? Durante muito tempo, eu tenho cirurgia amanhã. Você quer aprender? Você é meu residente. Amanhã você vai lá e aprende. Mas isso não é uma residência médica, né? Então, a gente vê muito cirurgião plástico mal formado, mas muito, né? E isso fez com que a capacidade e com que a competência do próprio cirurgião plástico caísse. E aí eu entendo a paciente que talvez teve uma experiência dessa e fala, não, um cirurgião plástico para mim não quero mais. A minha fulana lá que faz melhor que ele e vai lá nele. Eu acho que às vezes não só uma avaliação do paciente, de buscar um profissional mais habilitado. Acho que acontece muito, eu tenho uma impressão subjetiva de que só foi indo, conheceu alguém, viu, achou interessante, vou fazer um procedimento. Aí a gente vê a tal da... busca, né? Nem busca, o ouviu falar de alguém. A formação da pessoa. Exato, a história das bioplastias, né? E aí a gente vê complicações de histórias emblemáticas, né? Como foi lá o Dr. Bumbum, né? Vamos fazer um procedimento no apartamento do médico. Né? Já não parece normal uma coisa dessa, né? Dentro do universo da cirurgia plástica, de novo, é muito fácil, se você quiser, ludibriar o paciente. Você está lidando com um sonho do paciente que, às vezes, juntou dinheiro nos últimos 10 anos para fazer aquilo lá. Sim. Fez um consórcio, já vi consórcio de cirurgia plástica. Eu acabei de discutir com um colega que queria colocar uma empresa de empréstimo dentro da clínica para fazer cirurgia plástica. Falei, cara, fugindo de tudo que, né, que quer ser médico para mim, pelo menos. Mas, e aí você abre espaço para esse tipo de coisa. Legal, você quer fazer uma bioplastia? A gente pode fazer no hospital, custa sei lá quantos R$1.000, mas a gente pode fazer lá no meu apartamento. E a paciente acaba confiando e vai lá e faz. Assim, depois que você vê, é um absurdo, né? E aí é fácil, né? Fala, pô, mas quem foi fazer no apartamento do médico? Agora, isso acontece todos os dias, né? O tempo inteiro acontecem coisas muito bizarras dentro da cirurgia estética, porque, de novo, está lidando com um sonho muito grande da paciente, que nem sempre tem condição de acessar o serviço ideal. E aí, assim, eu acho que isso é muito mais do médico de falar para ela, olha, não dá para fazer no apartamento. Volta aqui daqui a um ano, junta mais um pouquinho do seu dinheiro. Ou então eu vou achar um hospital que talvez entre dentro do seu orçamento, para que a gente consiga fazer com segurança num lugar seguro e que vá atender o que a gente precisa fazer. Mas é muito fácil nesse assunto você conseguir levar o paciente, né? Enganá-lo. Daniel, você tocou no assunto hospitais, né? Aqui em São Paulo nós somos privilegiados porque, para quem está assistindo aí ao nosso podcast, nós
atuamos aqui em São Paulo, capital. Nós temos um amplo leque de hospitais de elevadíssima qualidade, né, comparáveis ao que se tem de centros do estado da mundo, né? arte, né, de tecnologia, infraestrutura, comparável a qualquer centro americano, europeu e por aí vai. O que você acha indispensável no hospital para você falar assim, olha, eu fico tranquilo de operar, não precisa citar nomes de hospitais, mas o que você acha que é o necessário, o mínimo ali, que você se sente confortável em operar o teu E o doente com desejável, segurança? né? O que é o necessário e o que é o desejável. Legal, né? Isso é super importante também, porque os pacientes não têm essa ideia, né, com eles. Eles não trazem essa bagagem. O que eu acho que é ideal para se fazer uma cirurgia plástica? E aí eu vou me ater às cirurgias mesmo, porque tem coisas menores dentro né? As tecnologias de máquinas, etc. Tem muitas coisas que você não precisa estar dentro do ambiente hospitalar para fazer com segurança, porque são coisas não invasivas. Se você for fazer uma cirurgia, eu acho que primeiro tem que ter um anestesista que vai cuidar só da sua cirurgia, né? O anestesista não pode anestesiar 2 ou mais cirurgias ao mesmo tempo. Eu gosto muito da ideia de ter um anestesista parceiro, né, que me conhece e cuida e me ajuda a cuidar das minhas pacientes. Isso acaba me facilitando a minha vida. Eu acho que precisa ter uma retaguarda clínica adequada no hospital, né? Se a paciente tiver qualquer intercorrência, o hospital ser capaz de atender essa intercorrência, porque intercorrências acontecem. Você pode ter um choque anafilático com a injeção de medicamentos, você pode ter uma reação, uma injeção inadvertida de anestésico dentro de um vaso, tem uma série de coisas que podem acontecer e que se você está resguardado para tratá-las, você consegue ajudar o paciente, né? Então, o que eu gosto de falar para os pacientes é que a gente tem que fazer tudo dentro de um hospital que tenha retaguarda de UTI. Para que se acontecer qualquer coisa, a gente consiga atuar e cuidar da sua saúde. Não é o que a gente vê, que acontece, não é o que acontece na maior parte das vezes, mas eu acho que isso seria a premissa básica para poder operar uma paciente. Concordo que a gente tem hospitais muito bons aqui em São Paulo e que isso várias vezes, né, acaba sendo uma dificuldade para o paciente, porque além deles serem muito bons, eles também têm o preço deles, né? Mas os próprios hospitais perceberam essa demanda e criaram unidades menores, mais simples, de custo de rodagem do próprio hospital menor para poder atender essa demanda da cirurgia plástica, né? Então eles mantêm um padrão de qualidade, têm uma retaguarda de suporte e conseguem oferecer pacotes mais interessantes para os pacientes, e isso é uma coisa muito legal. Sem dúvida nenhuma, a maior parte das intercorrências que a gente vê são fora do ambiente hospitalar, né? E aí a chance disso acontecer ela é baixa, mas para que acontece ela é 100%, né? Isso eu falo sempre nas minhas consultas. No mundo ideal, aí a gente tem uma série de tecnologias em cirurgia plástica para aumentar a segurança da cirurgia. Elas não são essenciais, mas existem hoje até máquinas que você consegue passar. Você injeta uma substância na veia do paciente e você consegue ver a microvascularização da pele, né? Então, você está na dúvida se aquele retalho está viável ou não, né? Aquela pele está viável ou não, essa máquina vem em tempo real ali. Então, tem uma série de coisas muito modernas. Isso veio da cirurgia plástica reparadora para a estética. Mas aí não precisa ter isso em todas as cirurgias, né? Acho que basicamente isso, né? Uma retaguarda anestésica boa do anestesista é interessante, né? Eu costumo dizer isso para os pacientes, que o anestesista ele é um membro da equipe médica, né? Então, assim, eu particularmente não gosto de ir para um procedimento cirúrgico, e é muito comum, tem muitos colegas que têm essa preferência e a gente respeita. Eu vou operar com o anestesista que está de plantão do hospital. Eu vejo o anestesista como um membro da equipe, né? Eu discuto o caso com o anestesista antes, vejo, mostro. Eu gosto, né? Eu vejo isso, quem trabalha dessa maneira, como você falou, com o anestesista parceiro já, que entra em contato, conhece o paciente antes. Isso facilita muito e agrega muita segurança, né? A questão da UTI que você falou, às vezes quando a gente coloca para o paciente, né, da importância de uma UTI de retaguarda, tem pacientes que às vezes ficam com receio, né? Tipo assim, será que existe algum risco que não estão me contando relacionado a esse procedimento? E por isso o doutor quer uma UTI? Eu brinco que a UTI ela é como um cinto de segurança, né? A gente vai dirigir alguns quilômetros aqui, bem feito, é seguro, né? Se você dirigir dentro das leis e tal, é seguro, é tranquilo. Ninguém deixa de ir de carro alguns quilômetros por conta do risco de uma colisão. Mas você coloca o cinto de segurança. O cinto de segurança ele é uma segurança adicional
para caso haja alguma intercorrência, aquilo tá lá. Você não espera precisar dele, não acredita que vai usar, mas ele tava ali se der qualquer coisa. E todo mundo conhece alguém que teve alguma colisão e que o cinto ajudou, Sem dúvida. né? Então a UTI, eu brinco que é o cinto de segurança do cirurgião, né? Adorei o exemplo, vou roubá-lo. Isso é muito legal, porque os pacientes, eles têm ainda, a UTI ainda tem aquela visão, né? Tipo, nossa, você vai pra UTI porque você tá em estado crítico. Não necessariamente, às vezes você vai pro indivíduo ficar monitorizado, ter um suporte melhor, às vezes você quer que ele fique, né, mais bem assistido, né? Os cuidados intensivos. Tem um exato. evento que aconteceu recente que é super, super legal da segurança. A gente estava num grande hospital de São Paulo operando uma colega médica e ela tinha aquelas blebs do pulmão, né? Que são aquelas bolhas de ar que podem se romper. E isso é uma contraindicação relativa à ventilação, à intubação, né? Por pressão positiva. E a gente fez uma lipoaspiração nela, um bloqueio, uma peridural alta. É uma anestesia que foi a única vez da minha vida que eu operei alguém assim, e isso é uma coisa super difundida dentro da cirurgia plástica. Com menos de 10 minutos de cirurgia, a comissão de segurança cirúrgica do hospital veio na sala para perguntar por que ela não estava entubada. Por que não estava fazendo com uma anestesia geral, que era o mais seguro para ela. Então, isso é uma coisa que eu conto para os meus pacientes também, né? Não só ter um anestesista, como a técnica anestésica. Dá para fazer com anestesia local a sedação? Boa parte das cirurgias plásticas, do ponto de vista técnico, dá. Né? São cirurgias superficiais, você não está dentro de uma cavidade, você bloqueia com anestesia local, o paciente dorme, dá para operar. Mas não é seguro. Né? Então, quase tudo que a gente faz, eu acho que eu faço até ressecção de pinta com anestesia geral, se deixar, só porque é seguro, né? Daqui a pouco acaba a cirurgia, você acorda e tá tudo bem. Né? Então, essa é um outro tabu dentro da cirurgia plástica. Os pacientes têm um pouco de medo de Eu acho que isso é um tabu geral em termos de cirurgia, né? Que os pacientes têm, às vezes, uma noção da anestesia geral como um procedimento muito complexo da anestesia. E muitos anestesistas dizem que é a anestesia mais segura, né? Então, às vezes a gente tem a ideia de que não, vou fazer uma sedação, né, tal. Só que isso é algo menos quer deixar o anestesista careca, né? pedir para ele fazer uma sedação, né? Então, imagina de via aérea. Né? Exato. Então, assim, o anestesista, para estar fazendo uma sedação, ele tem que ter experiência naquilo. Não uma sedação simples, mas é um procedimento que o paciente tem que estar bem profundo. Uma sedação mais profunda, sem a intubação, tem que ser um anestesista que tem bastante experiência nisso, né? Então, quando a gente explica também essa questão da anestesia geral, né? Acho que é importante a gente desmistificar essa ideia da anestesia geral como algo de risco, né? Então, pelo contrário, é um elemento de segurança, né, para a cirurgia. Inclusive, você me deu uma ideia da gente convidar um anestesista. Eu ia falar futuramente para a gente Perfeito. trazer aqui para conversar e falar com a gente dos mitos e das ideias da cirurgia, né? Mas isso eu acho que é algo para todos os procedimentos cirúrgicos, né? Então, você falou para via aérea é mais difícil ainda, né? Para via aérea eu tenho uma dificuldade muito grande, que às vezes as mães, quando eu vou operar a criança, cirurgia de amígdala, adenoide, a mãe chega para mim, doutor, mas tem que ser anestesia geral? Sim, por favor, a gente vai mexer com a via aérea do seu filho. Se é uma região muito vascularizada, sangra um pouquinho a mais durante a cirurgia, a gente quer que essa via aérea esteja protegida. Então, quando a gente faz uma cirurgia com paciente com anestesia geral, ele está entubado, a via aérea está protegida, não tem risco de sangue para o pulmão, né? Enfim. Mas elas ficam desesperadas, doutor, mas tem mesmo que ser anestesia geral? Não dá para fazer só um cheirinho, uma sedação? Não, isso com certeza é uma coisa que pode ser trabalhada, né, com a população em geral, para se conscientizar melhor. Né? Tirar o mito, né? Aproveitando o gancho, se você tiver alguma sugestão de algum colega, alguma especialidade que você gostaria de assistir aqui no Fala Doc, deixa aqui nos comentários, algum tema, deixa nos comentários para que a gente possa ter aí novos convidados, né, para agradar vocês. Outra coisa que a gente tinha ouvido, a gente estava batendo um papo hoje aqui na clínica, né? Para quem não conhece, ainda está começando a acompanhar a gente agora, a gente está gravando aqui da Clínica Raise, em São Paulo. E aí, conversando hoje com o nosso staff aqui da clínica, a gente falou, vamos receber aqui um cirurgião plástico, né? Algumas das meninas da clínica até conheciam, já seguiam. Bem interessante. Aí, uma delas falou assim, olha, eu queria fazer uma cirurgia plástica, não era nem para ficar mais bonita, é só para ficar mais nova, né? Existe essa diferença, né, de você... E o que é mais difícil, né? Ficar mais bonito ou ficar mais novo? Com certeza a cirurgia plástica rejuvenesce, né? E aí o conceito da ideia de onde você consegue fazer isso, ele é amplo, né? Por exemplo, no facelifting o paciente rejuvenesce muito, né? Pelo menos 10, 12, 15 anos
Se você for comparar as fotos pré-operatórias, é muito comum, inclusive, as pacientes voltarem depois da cirurgia com uma foto dela da juventude e falar, olha como eu tô parecida com essa foto. Isso é super comum. Uma cirurgia de mastopexia, que é a cirurgia que você levanta a mama depois que a mama caiu, ou porque você engordou e emagreceu, ou porque você amamentou depois de 2, 3 gestações. Você suspende a mama, deixa ela mais redondinha. Essa mama tá mais jovem, né? Com certeza. Assim como a percepção da paciente de estar mais jovem, por exemplo, numa lipoaspiração, numa abdominoplastia, que ela volta a ter um abdômen parecido com o que ela tinha quando ela era mais jovem. Então, cirurgia plástica rejuvenesce e deixa mais bonita ao mesmo tempo, eu acho, né? Na maior parte dos casos. O que é mais difícil? Acho que deixar mais bonito. Deixar mais bonito, acho que deixar mais jovem. É. Esticar um pouquinho já parece mais jovem, né? Mas deixar bonito, bem, né, definido. É mais ali. difícil, dá Os mais parâmetros trabalho. de beleza, Dá mais complexo. trabalho. Mas a gente tem sorte que a população brasileira é muito bonita no geral, né? Então isso é uma coisa que facilita, né? Cirurgia. E muito vaidosa. Quando você vai conversar com colegas que fazem cirurgia estética fora, na Europa, por exemplo, a paciente se cuida muito menos que no Brasil. Então, tem uma rotina de cuidados dermatológicos em casa, de skincare, por exemplo, muito menor que a da brasileira, de toxina botulínica para ruga, por exemplo, creme no rosto, a prática de atividade física. Todas essas coisas, o brasileiro tem um apego maior. Isso facilita muito o nosso trabalho na hora de operar. Uma coisa é você operar um rosto de uma mulher que nunca se cuidou. Outra coisa é você operar um rosto de uma mulher que se cuida aí desde os 30 anos, tem uma pele boa, com uma qualidade boa, pele mais espessa, o resultado é diferente. Então, essa é uma coisa que no Brasil ajuda. O rigor da paciente é muito maior, né? Com o resultado, muito maior do que qualquer outro lugar do mundo. Porque ela já vem criando uma expectativa, ela se A cuida, mulher tem uma brasileira- noção da beleza, né? Então ela vai ter com uma certeza, expectativa a mulher alta mais em cima vaidosa do mundo, né? resultado. Mas por outro lado, elas também se cuidam muito mais. E isso também ajuda depois da cirurgia. Facilita o pós-operatório, imagina. Com certeza. Vai manter uma rotina. Você falou de outros países, né? Isso é uma coisa interessante. A cirurgia plástica brasileira, né? Para quem não sabe, ela é extremamente reconhecida fora do país. Com certeza. Eu tive numa universidade no Líbano, muitos anos atrás. Eu me lembro que na frente da universidade tinha uma clínica de cirurgia plástica, que era a maior clínica do Líbano, né? Isso em Beirute, que chamava Clínica de Cirurgia Plástica Brasil, né? Então era... usava era o nome Brasil como uma referência. E todo mundo lá na universidade, quando eu falava, né? De onde você é? Tá, falou, sou do Brasil. Falou assim, não, Brasil, cirurgia plástica ela é muito boa, né? Mas era uma coisa unânime. Todo mundo sabia da cirurgia plástica brasileira. A gente né? quase ocupa o mesmo espaço do futebol, né? Quando você viaja. Exato. O Ronaldo, né? Pelé. Exato. E olha o meu nariz aqui também, né? Então já... O Pitangui, né? Na década de 70, 80, foi uma pessoa muito importante para divulgar a cirurgia plástica brasileira fora do país. Ele, infelizmente, já faleceu. Mas com certeza teve um legado importantíssimo para o Brasil. E durante muito tempo o Brasil teve um turismo médico muito grande para as pessoas virem para o Brasil operar. Isso ainda acontece com alguma frequência, mas isso diminuiu um pouco nos últimos anos. Mas, sem dúvida nenhuma, a cirurgia plástica brasileira ela é muito difundida, né? Não só de cirurgiões plásticos que também vão trabalhar fora, como de receber colegas aqui que querem se aprimorar ou aprender alguma coisa. Por exemplo, na minha época de residência, eu tinha colegas do Líbano que vieram aprender aqui a cirurgia plástica. E isso é tão importante que algumas técnicas, inclusive, levam o nome do Brasil. Então, por exemplo, uma cirurgia que é muito feita hoje é o aumento do bumbum com enxerto de gordura. Essa cirurgia nos Estados Unidos chama Brazilian Butt Lift. E não foi inventada por um brasileiro, não tem nada a ver com o brasileiro. Era a próxima pergunta que eu ia te fazer. O bumbum parecido com o do brasileiro, né? O Brazilian Wax, vários procedimentos estéticos levam o nome do Brasil. Essa técnica então não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com o brasileiro, não foi descrita por um brasileiro. Porque a gente não precisa disso aqui, né? Exatamente. Naturalmente não ia ser desenvolvido aqui, né? Mas a ideia é de que a brasileira, por se cuidar muito a gente é um país tropical, usa muito biquíni, etc., cuida muito do bumbum, tem um bumbum bonito. Então a técnica remete ao bumbum brasileiro, mas ela não tem absolutamente nada a ver com nenhum brasileiro. Ela não foi inventada por um brasileiro, nem nada disso. E isso é uma coisa que é super importante para a cirurgia plástica do país, né? E eu acho que a gente carrega uma importância grande. Traz um conceito bacana, né? Como medicina de uma maneira geral, né? Sobe o nível da nossa medicina, a imagem da nossa medicina lá fora. Eu já operei, inclusive, cirurgia plástica americana aqui no Brasil. Olha que E bacana. eu acho que a cirurgia plástica é muito exagerada. E, de fato, existe uma diferença muito grande do gosto pessoal da americana com a brasileira, né? Estético mesmo, né? Não estou falando nem da qualidade do cirurgião. E ela veio operar no Brasil. Que legal. Ô Daniel, e conta uma coisa pra gente. Um outro ponto que
acho que é muito importante, são os cuidados pós-operatórios, né? Não adianta o paciente achar que ele vai lá, vai operar com um baita de um cirurgião, num baita hospital, com uma baita equipe e que tá tudo bem, tá tudo resolvido. Tem que ter os cuidados pós-operatórios, às vezes tem outros procedimentos que precisam ser feitos no pós-operatório. Com certeza, né? O cuidado pós-operatório ele é quase tão importante quanto o momento da cirurgia, né? A cirurgia plástica, de maneira geral, ela traz duas consequências para a região operada, né? Que é inchaço e, às vezes, algumas manchas roxas, né? Que a gente chama de equimose. O trabalho disso aí vai influenciar diretamente no quão rápido a paciente vai se recuperar, no quão rápido ela vai ficar mais bonita. Por exemplo, é super importante o uso de malhas de compressão, né? Que são as cintas elásticas, ou corporais, ou faciais, a depender de onde você tiver realizado a sua cirurgia. Nesse mesmo momento, nesse mesmo período, os pacientes fazem drenagem linfática e hoje isso é uma coisa super avançada dentro da cirurgia plástica, que mudou muito nos últimos anos. Antigamente a gente manipulava demais os tecidos e hoje em dia isso mudou. A fisioterapeuta ela é super importante para acordar de novo a drenagem daquele paciente, mas ela não fica hiperestimulando com massagens e etc. Isso é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade no consultório hoje, porque os pacientes acham que elas precisam ficar massageando a região operada o tempo inteiro. E, na verdade, é o contrário. Isso pode gerar, por exemplo, fibrose de tanta manipulação local. Uma outra coisa que é super importante é o momento de retirada dos pontos, né? Isso influencia diretamente na qualidade da sua cicatriz. Um cirurgião plástico é um médico que tira ponto muito precoce, né? A técnica de cirurgia plástica, de fechamento das feridas, dos cortes, ela basicamente segura toda a tensão dos tecidos lá na profundidade. E a pele é só um acabamento final. Então, numa cirurgia de rosto, que é o que eu faço mais, com 5 dias eu tiro todos os pontos, né? Isso evita de que a cicatriz fique marcada. E aí, no desenrolar do tempo, a gente também vai ter cuidados específicos para cicatrizes, né? E no rosto, a cicatriz geralmente não incomoda, porque ela fica muito discreta. Mas na mama, no abdômen, isso é uma coisa que incomoda muitos pacientes. A gente pode usar placas de silicone, muitas vezes a gente faz laser na cicatriz, injeção de corticoide. Uma série de cuidados pós-operatórios em cirurgia plástica que são muito importantes. Não pode fugir do consultório. Pelo menos 6 meses. Nosso último tema aqui, Daniel, a gente tem o nosso quadro aqui no encerramento, que é o Causos do Doc, que é um momento que a gente gosta e que sempre quem vem aqui conta pra gente alguma situação interessante, engraçada, anedótica, que aconteceu na tua prática médica, principalmente para quem está acompanhando, ver aquele bastidor, às vezes, da atuação médica, daquelas coisas interessantes, engraçadas que acontecem. Conta pra gente aí. Eu vou contar uma história engraçada pra vocês, então, que realmente me marcou, porque, entre outras coisas, deu muito trabalho para resolver. Uma área que cresce muito dentro da cirurgia plástica é a área que vai atender os pacientes transexuais, né? Isso é uma subespecialidade dentro de um hospital das clínicas, por exemplo. Existe uma disciplina dentro da cirurgia plástica, né? Uma disciplina não, uma área da cirurgia plástica que trata isso. Então a gente aprende a fazer as reconstruções de genitália, né? As adequações dos pacientes. E a gente operei um paciente super querido, que ele não era um paciente transexual, ele tinha um estado intersexual, né? Aquelas fisicamente não definida, algumas características masculinas, algumas características femininas, mas geneticamente ele era homem. Identificava como homem, geneticamente homem. Os órgãos dele, os caracteres sexuais secundários eram masculinos. E aí a gente precisava, ele não tinha pênis, a gente precisava fazer o neofalo, né, que é o nome técnico disso aí. E uma cirurgia de 12 horas para fazer essa genitália para ele. E ao longo dos anos fica muito legal, uma cirurgia trabalhosa, com transplante de tecidos. A cirurgia, apesar da dificuldade técnica, porque o paciente apresentava algumas alterações anatômicas, foi tudo bem. A internação do paciente durante um tempo também foi tudo bem. Longa a internação, no caso 10 dias de internado. 10 dias de internação. 10 dias de internado, 2 dias de UTI, mais 8 dias na enfermaria. E o paciente foi embora. Já estava tudo bem. Para casa. Já estava tranquilo, você achou que estava resolvido. Perfeito para ter uma alta e seguir ambulatorialmente. No segundo dia de alta, o paciente voltou no pronto-socorro do hospital com uma complicação grave, que é um pseudoaneurisma de uma artéria próxima ali dessa região, né? Que é uma dilatação de um vaso muito grande, né? Que se romper... Nossa, improvável, romper a femoral. E aí a gente atendeu o paciente na urgência e depois, como eu era um paciente que eu já acompanhava há muitos anos, eu tinha bastante intimidade com ele. Conversando com ele, eu falei, o que aconteceu, cara? Abre o jogo. Fala aí. Ele falou assim, doutor...
A primeira coisa que eu quis fazer quando eu saí aqui do consultório foi Testar. me sentir homem de verdade. Vou né? testar esse negócio que isso Acabei funciona. testando antes da hora e aí a coisa desandou toda. Assim. Por muito pouco ele não perdeu a cirurgia. Entendi. Mas por muito pouco ele não perdeu a cirurgia. E ficou tudo bem. Ele mal saiu do hospital, falou, vamos ver pra que primeira serve isso coisa aqui. que ele Deixa... fez, Não assim que ele teve esperou alta. cicatrizar, tirar os... Tá Não, já bom vou. que não teve infecção nem nada. A gente conseguiu operar. Mas a gente fez uma cirurgia de 4 horas depois. Ele teve por que causa disso. reconstruir depois... A gente precisou tratar o vaso, né? A artéria Entendi. femoral que estava dilatada ali. E com o cuidado de não necrosar, não ocluir o vasinho menor que estava ali Sim, pra que frente. irrigava. Né? Irriga o- Foi deu trabalho. Caramba. Por último, Daniel, a gente tem o último momento aqui, né, nosso episódio aqui do Fala Doc. Essa é a parte... Conclusão, a Conclusão. gente sempre deixa aqui para os nossos médicos convidados uma bolsinha de lembrança aqui da Clínica Raise, né? Para quem nos vê de casa, a gente está gravando aqui da Clínica Raise, nossa clínica aqui em Moema, em São Paulo. E a gente tem a oportunidade de fazer a gravação sempre do nosso podcast, do Fala Doc, aqui como uma ideia de mostrar um pouco da rotina médica, um bate-papo médico para quem está do lado de lá vendo também. Então, muito obrigado pela visita, pelas informações, aprendi muito, né? Tive bastante informação muito interessante. Com certeza. Vai ser de muita valia para a gente. Quem está em casa, tenho certeza também, teve muita informação para quem está lá, diferente aí da rotina, para desmistificar algumas ideias da cirurgia plástica. E obrigado pelo seu tempo, portas abertas sempre que você quiser vir aqui. Legal, eu agradeço o convite, contem comigo. Parabéns pela clínica de vocês, que tá linda. Foi um prazer. É isso. Daniel, reitero as palavras do Ricardo, muito obrigado. E, pessoal, vocês que estão assistindo de casa, para quem ainda não acompanha o nosso canal, clica aí para seguir, tá? Curte o nosso vídeo de hoje, se você gostou, compartilha com teus amigos e deixa nos comentários sugestões de temas, de especialidades ou de outros colegas médicos para que a gente possa trazer para aqui para o Fala Doc. Daniel, muito obrigado. E semana que vem estarei de novo aqui, eu e o Ricardo Saik, para Mais um episódio. mais um episódio do Fala Doc Podcast. Muito obrigado, Daniel. Eu agradeço.